Nunca a arbitragem foi tão pouco falada como no jogo Palmeiras 0, Botafogo 0. Então ela foi perfeita, maravilhosa, não errou nada. Pelo contrário, errou bastante. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas sem enrolação. Depois eu peço like, curtida, comentário, etc. Vamos pro conteúdo, tem muito conteúdo sobre Botafogo e Palmeiras e depois a gente conversa um pouco mais. Estamos surpreendidos novamente, Luciano Melo. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que nos acompanha. Para mim, a primeira rodada teve uma grande perdedora, que foi a regra dos 8 segundos do goleiro. Nenhuma marcação e vários goleiros ficando 15, 17, 20 segundos com a bola. A regra dos 6 segundos tinha sido desmoralizada, né? Trocaram justamente por isso, porque os 6 segundos e era um tiro livre dentro da área. E agora é um escanteio, mas pelos primeiros 9 jogos, né? Acabou a primeira rodada ainda, né? Pelos primeiros 9 jogos de experiência no Brasileirão, que é a primeira liga de alto nível com essa regra, os árbitros do Brasil nesse início estão querendo desmoralizar. Olha aí o exemplo do John, que ficou 20 segundos com a bola ontem na reta final de Palmeiras e Botafogo. Os árbitros estão orientados a fazer uma contagem, né, de 8 segundos. De 5, né? Depois dos primeiros 3, que é uma contagem mental, começam 5 segundos. Na verdade, a contagem pode ser toda feita nos dedos, mas ele vai fazer, né, 3 com a mão escondida, ó, como a minha não está aparecendo ali, e as outras 5, Isso. Né, os outros 5 com Ele deixa a mão mais claro, espalmada, né? para todo mundo ver. E o que está acontecendo muito é essa coisa de que enquanto o goleiro está deitado, o árbitro não começa, mas a regra não diz isso. É quando o goleiro tiver o controle total da bola nesse lance aí. O John não foi o único, vários goleiros fizeram isso na rodada. Controle total, já começa a contagem. Vamos ver qual vai ser a primeira torcida a fazer a contagem. Né? É uma boa. Quando o goleiro pegar a bola, a torcida já pode começar a ajudar o árbitro, né? E continuar contando se o goleiro não soltar a bola. 17, 18. 18. Bom, vamos lá. Já mostramos aí esse episódio do John, né? No jogo entre Palmeiras e Botafogo, mas temos muitos outros assuntos a abordar, então vamos chamar o Vini Bueno para participar com a gente direto de São Paulo. Bom dia, Vini. Tudo bem? Bom dia para você, para a Jéssica, para o Luciano, para todo mundo ligado aqui no Redação. É uma estreia decepcionante para o Palmeiras e o barulho das arquibancadas depois do apito final acho que não deixa muitas dúvidas, né? De novo, o Palmeiras saindo de campo vaiado pela torcida e há um entendimento de que o Palmeiras pode melhorar com os jogadores que ainda não estão à disposição, né? O próprio Paulinho, enfim, o Vitor Roque precisa engrenar. Só que, depois do jogo, Barreto, o Abel disse na coletiva que nos últimos 5 jogos o Palmeiras fez 4 gols. Mas se a gente for tirar esse 3-0 contra o São Bernardo, que está entrando na conta do Abel, a conta do torcedor é um pouco diferente, né? O recorte dos últimos 4 jogos indica um Palmeiras que conseguiu marcar só uma vez num pênalti inexistente na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Então, torcedor muito incomodado pelo que o Palmeiras não tem criado, pela dificuldade do time, não só em marcar gols, mas também em criar jogadas perigosas, Barreto. A gente começou aí os melhores momentos com o registro do protesto antirracista, né? Os jogadores de punhos cerrados, erguidos. O árbitro também se juntou a eles. Esse é um bom registro. Mas a segunda imagem que impacta é a do gramado do Allianz Parque. Tá tão ruim quanto tá feio, ô Vini? Porque às vezes essas coisas enganam, né? A gente olha para a televisão, nossa, gramado feio, mas o jogador pisa lá e fala, não, tava tudo bem. Nesse caso, acho difícil, hein? O impacto visual ele é pior do que realmente acontece. Inclusive, conversando com alguns jogadores, há um entendimento de que o gramado voltou a ser bom, como não era há muito tempo no Allianz Parque. A questão é que o Palmeiras mudou o material de amortecimento. Antes, ao invés de espalhar ali aquelas borrachas trituradas, né, aqueles pneus triturados, o Palmeiras passou agora a adotar a cortiça, que são como se fossem as rolhas de vinho, né, trituradas, espalhadas pelo campo, e aí elas dão esse aspecto de manchas alaranjadas, né, alguns espaços Parece praga, né? Parece praga, parece um gramado exatamente. natural com praga. Então, de longe, parece que está horrível, né, que está feio demais, só que para quem está jogando, há um entendimento de que o gramado está muito melhor em relação à última temporada. A gente nota que a bola rola, né? A bola rola... Não parece ter dificuldade, né, na bola rolar.
E não foi isso também, né? Não foi isso que atrapalhou nem Botafogo nem Palmeiras, porque são dois times que têm gramado sintético, né? Em casa. Agora, começava a temporada em ritmos diferentes. Talvez por isso essa sensação de que o empate é decepcionante para o Palmeiras. Porque a gente está falando do campeão brasileiro, né, gente? Como assim empatar com o campeão brasileiro na estreia considerar o campeão brasileiro e da Libertadores na última temporada? Como assim é decepcionante estrear com um empate contra o Botafogo? Mas aí acho que tem duas coisas, né? O estágio de preparação era diferente. O Palmeiras fez final do Campeonato Paulista, enquanto o Botafogo não disputou nem a Taça Rio, né? E também acho que... O investimento, né, Barreto? R$500 bilhão quase foi o que o Palmeiras investiu nessa janela. O Abel vinha cobrando, precisa de reforços, fez indicações, os reforços vieram e o torcedor está esperando um pouquinho mais. Pois é. Investimento, o Botafogo também teve bastante. O Botafogo também, na casa de uns 400, não Teve, foi? mas ficou a sensação de que Os nomes não foi foram de suficiente peso, para né? substituir, porque quando você perde Almada e Luiz Henrique de uma vez, é difícil recompor um titular, né? Mas eu acho que vem muito também do que o Palmeiras apresentou ontem e já vem apresentando, né? É o desempenho que importa. Nas últimas partidas. Acho que vai além do resultado, né? Acho que a cobrança do torcedor do Palmeiras é em relação ao desempenho do Palmeiras. O Botafogo fez uma estreia, né? Falando um pouquinho do Botafogo, o Botafogo fez uma estreia muito boa, depois de um tempo parado para treinar. O que acho que o torcedor queria ver era uma equipe encaixada. E deu para ver nitidamente a diferença do Botafogo quando ele está com o comando de um treinador para um Botafogo quando ele estava nesse limbo, né? Sem saber exatamente quem seria o comandante. Ele foi perdendo suas raízes no início do ano, colocando em xeque esse DNA, mas não, agora voltou com tudo, aquela identidade que a gente conhece do Botafogo do ano passado, com jogadores em destaque. Eu vou destacar o Gregory e o Igor Jesus, tá? Jogando muita bola. O Savarino, como o único meio armador de mais qualidade técnica ali, vamos colocar assim, não fez um bom jogo, mas ele tem muito crédito, né? A gente está falando de uma partida só que ele não foi bem. Então o Botafogo voltou com tudo, lembrando sim o Botafogo do ano passado, muito bem posicionado em campo e taticamente fazendo uma excelente estratégia. Em relação ao Palmeiras, eu acho que a cobrança é porque o Palmeiras ele vem jogando uma partida que ela é mais sofrida, ela tem mais dificuldade de fluir. Esse Palmeiras nunca foi uma equipe de ter, desde 2000, desde quando tem Abel Ferreira no Palmeiras, nunca foi um jogo vistoso, daquelas jogadas extremamente técnicas. Ele é um time de reação, de força, de desarme, de conectar rápido, verticalidade. Ele é esse time, de muita imposição física. Só que as coisas não estão encaixando, né? Do meio para frente, realmente, é um time que as jogadas elas custam a acontecer. Embora o Palmeiras no segundo tempo, conseguiu empurrar o Botafogo para trás, teve 27 cruzamentos para a área, foi uma equipe que atacou. E ainda teve uma chance do jogo, que foi no Flaco, que erra essa jogada. Então, se o Flaco tivesse feito esse gol, se não existe no futebol, mas a análise talvez fosse outra. Então, o problema não é empatar com o Botafogo. Acho que o problema é que o Palmeiras não está jogando bem. E não vem jogando bem já há bastante tempo. Mas é interessante a análise do desempenho, como você falou, né, Jéssica? Teve esse lance do Savarino também, que ele se enrolou, que era uma chance muito clara. Uma das 3 grandes chances que o Savarino perdeu. Se o Flaco tivesse feito 1-0, ou se o Savarino tivesse feito 1-0 aí... Não, mas eu acho que é importante a gente dizer, o Botafogo jogou claramente melhor do que o Palmeiras. Sim. E isso deve ser dito na vitória do Palmeiras, no empate e na vitória do Botafogo. Foi um primeiro tempo de domínio tranquilo. O início do jogo foi ali meio chato, com pouca coisa acontecendo. A partir dos 15, 20 minutos, até o intervalo, praticamente só tinha um time em campo. E para mim o Botafogo foi a melhor surpresa dessa primeira rodada. E não porque tem arrumado um empate no Allianz, que é um lugar muito difícil de jogar. Eu não esperava esse rendimento. O rendimento do Botafogo no primeiro tempo, ontem, é dos melhores dessa primeira rodada. E aí, claro, essa coisa de ter um treinador faz muita diferença. O trabalho do Renato Paiva, eu não imaginava um time tão intenso. Não vou dizer, lembrou o Botafogo do ano passado? Calma. Mas o Botafogo, é muito difícil fazer isso contra o Palmeiras do que o Botafogo fez dos 15, 20 até o intervalo ontem. Acho que o segundo tempo o Botafogo caiu um pouco, na reta final, até mesmo antes dessa chance do Flaco, que foi a melhor chance do jogo. O Palmeiras já tinha uma cabeçada do Vitor Roque ali, o Palmeiras conseguia criar uma coisa ou outra e o Botafogo tinha menos ímpeto. A melhor chance do segundo tempo do Botafogo foi essa, um passe espetacular do Arthur, que o Savarino se enrolou ali, mas, num geral, o Botafogo dominou o Palmeiras. Não foi o jogo inteiro, mas o Botafogo jogou claramente melhor do que o Palmeiras. E eu não imaginava esse rendimento do Botafogo já na primeira rodada. Por tudo que a gente viu nesse início de ano, muito conturbado, sem treinador.
e porque o Palmeiras, eu imaginava uma tentativa de resposta à perda do título paulista. Tentativa de resposta com desempenho. Isso não aconteceu. Parece que a gente está vendo o mesmo jogo do Palmeiras, né? Muita dificuldade pelo meio, o Veiga vive uma fase, e aí? Quando a bola vai para a esquerda, o Piquerez cruza. Quando a bola vai para a direita, o Estevão tenta passar por 2, por 3, e aí cruza também, ou passa para trás. O jogo do Palmeiras se repete, quase toda partida é isso. Um meio-campo, ultimamente, que não consegue criar nada ou muito pouco. A melhor chance é criada por um lançamento do Bruno Fux, zagueiro reserva, né? A melhor chance do Flaco é um ótimo lançamento do Bruno Fux. Fora isso, com um meio carente demais, é o Piquerez cruzando na área e o Estevão tentando driblar 2 ou 3 adversários. Eu acho, o Barreto, perdão, mas acho que o muito mais importante para o Botafogo do que o resultado nesse momento do campeonato era jogar bem. Era mostrar que taticamente está bem, coletivamente está bem. Então, foi um excelente início para o Botafogo mesmo. A gente vai mostrar as vaias da torcida do Palmeiras no fim do primeiro tempo e no fim do jogo. Saiu no intervalo porque os jogadores estavam reclamando que o Palmeiras ia sair, mas ia com as vaias. É que o Ramon, ele avisa que ele ia encerrar o jogo, né, depois daquela jogada. Encerrar o primeiro tempo. Mais barulho no apito final. E o grito de é campeão, a torcida do Botafogo. Cantaram várias vezes ao longo do jogo ontem. Desde o início, a torcida do Botafogo cantou muitas vezes é campeão. O Abel até cutucou a torcida palmeirense na coletiva, disse que não ouviu a torcida palmeirense gritar nenhuma vez nesses últimos anos. E daqui a pouco tem até corneta do Marcos, goleiro, falando mal sobre o Abel. Aliás, vamos ouvir o que disse o Abel depois desse empate por 0-0 com o Botafogo. O Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos, lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque em ataque posicional e nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final, né? Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. Mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogámos com uma equipa qualquer, jogámos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões, campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram-as a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. O Abel faz menção à torcida, né, no fim aí desse trecho, mas critica bom, faz uma autocrítica no começo, né? Diz que é preciso admitir que as coisas não estão encaixando. Não foi só ontem, né? Não, bom, primeiro, vamos lá. Sobre a torcida do Botafogo cantar é campeão. Gente, eu acho que a torcida tem que gritar o ano inteiro, ao longo de 2025, tem que cantar que é campeão. Foi campeão da Libertadores. Trata-se de uma informação correta. E tá esfregando. É campeão, É uma coisa informação correta. correta, não tá falando nenhuma mentira. Tá falando só a verdade. Contra Foi o time campeão. que disputou o título. Então é quase esfregar na cara. Olha, tipo, quando Atlético Mineiro e Botafogo, que foi a final da Libertadores, a torcida vai esfregar. A torcida do Botafogo certamente vai cantar é campeão. Tá coberta de razão. Em Belo Horizonte. Tá coberta de razão de fazer isso se quiser fazer ao longo de todas as rodadas do Até uma Campeonato Brasileiro. data ainda não definida, né? Porque tem a taça intercontinental no fim do ano, a gente já nem sabe quando acaba No meio do o Campeonato Brasileiro que acabou de começar. Mas, enfim, até uma data incerta e não sabida no fim desse ano, a torcida do Botafogo pode gritar e cantar. Pode cantar. Aliás, acho que deveria fazer isso e comemorar demais esse ano de 2025. Esse é o ano que o Botafogo, que a torcida, tem que desfrutar das conquistas do ano passado. Esse é o futebol. Agora, em relação às explicações do Abel, né? O Abel, ele contesta, inclusive, na coletiva, as cobranças em cima desse Palmeiras que não é muito criativo e que usa demais os lados do campo e alça muita bola na área adversária, bola aérea, né? Foram 27 cruzamentos e ele fica muito exaltado nesse momento da coletiva porque ele explica que a maioria das jogadas, segundo os dados que ele tem, acontecem de jogadas pelo lado do campo. E ele tem razão, só quero trazer alguns dados aqui.
57% dos gols do Palmeiras no ano passado foram de bola aérea. Não estou nem falando de jogadas pelo lado do campo, falando de bolas aéreas. É o terceiro time dos times da Série A com a maior porcentagem de gols, da quantidade de gols que o Palmeiras fez, a maior porcentagem é de bola aérea. O Botafogo, por outro lado, sofreu 35 gols de bola aérea no ano passado. Um total de 57, tá? Do total de 57, 35 gols foram de bola aérea. Isso corresponde a 61%. Foi o segundo time dos times da Série A que, na porcentagem, sofreu mais gols de bola aérea. Ou seja, então a estratégia do Palmeiras não está errada. O Palmeiras está certo em tentar, contra o Botafogo, jogar bola aérea na área. Só que a execução dessa estratégia aqui não tá correta. Alguma coisa na execução do cruzamento, no posicionamento do centroavante dentro da área, algo ali está desencaixado. Então, eu acho que o Abel ele tem razão em insistir na sua estratégia que deu certo, porque essa estratégia que o Palmeiras adotou ao longo dos últimos 3 anos. E essa média de 57% é dos últimos 3 anos do Palmeiras. Então, esse ano a média de gols de bola aérea do Palmeiras é 70%, tá? Mas aí eu vou colocar nessa avaliação que estava no Campeonato Paulista, que no Campeonato Paulista tem adversários com a defesa mais frágil e que vai sofrer mais dificuldade para defender a bola aérea. Então, é uma estratégia que é válida do Palmeiras, jogar pelos lados e jogar na bola aérea. Só que essa execução não está acontecendo de uma maneira legal. E aí entra a conta do Vitor Roque, né, que também foi a cobrança. Ele explica no início, né? Mbappé levou tantos jogos para começar a fazer gol. O Vitor Roque é um jogador que dos últimos, ele tem 30%, uma média de 30% dos gols dele são na bola aérea. Tá? Peguei os dados recentes do Betis, onde ele fez 7 gols, e do Barcelona, onde ele fez 2. Ele fez um gol de cabeça no Betis e um gol de cabeça no Barcelona. Então, não sei se esse centroavante é o jogador para brigar de cabeça, brigar pelo alto dentro da área. Não é. Por outro lado, ele é o jogador que a maioria dos gols do Vitor Roque acontecem de jogadas pelo lado do campo, rasteiras, linha de fundo. Então tem um ajuste ali de estratégia do próprio Palmeiras para valorizar esse centroavante que ele tem, as características desse centroavante que ele foi no mercado e comprou por um valor alto. Então às vezes tem que adaptar um pouquinho esse jogo do Palmeiras. Não estou dizendo abrir mão desse jogo de muito desarme, reação e verticalidade, mas adaptar um pouquinho. Por que essa execução não está legal? Quase não acontece mais jogadas de linha de fundo, geralmente é o Estevão quem chega na linha de fundo, não é mais o lado direito do campo, né, o lateral direito, para essa bola chegar de frente para o Vitor Roque finalizar. Então, acho que a estratégia do Palmeiras ela é válida, mas tem alguns quesitos de execução que aí tem a ver com o individual de cada jogador que não está legal, mas alguma adaptação. Pensando no Vitor Roque como centroavante, ele não é o cara para brigar lá na zaga, pelo alto. Ele é o cara para receber essa bola em jogadas trianguladas pelo lado do campo. Ontem o Abel tentou um meio um pouco mais criativo, né, na comparação com a final do Campeonato Paulista, teve a estreia do Lucas Evangelista, o Richard Rios voltou, saindo ali o Emiliano Martins e o Aníbal Moreno, que são 2 jogadores de bem menos capacidade técnica, né, do que o Lucas Evangelista e o Richard Rios, mas a coisa não andou. O meio-campo do Palmeiras não andou. O Gregory, que a Jéssica já destacou, que fez uma excelente atuação pelo lado do Botafogo, foi o dono do meio-campo no jogo ontem. O Palmeiras ficou frágil e sem criatividade. Então, eu não achei que o Lucas Evangelista fez uma má partida. Eu achei que foi uma boa estreia dele, nada excepcional, mas uma boa estreia. Mas, no geral, o meio-campo do Palmeiras nessa formação aí não funcionou. O Palmeiras criou pouquíssimo ali, falei aqui, o melhor lance é criado pelo Bruno Fux, e o Botafogo, o Gregory, e eu concordo 100% com a Jéssica, o Igor Jesus fez uma atuação ontem, que não tem gol, né? É o centroavante que não fez gol. Cara, no primeiro tempo, impressionante, todos os passes certos, o Botafogo saindo no contra-ataque, ou até numa construção mesmo que não fosse em velocidade, ele dando passe onde tinha que colocar, deixando os jogadores em ótima condição. Achei muito boa a atuação do Igor Jesus ontem. A gente mostrou ali, Vini, o Palmeiras que começou o Campeonato Brasileiro de 2024 em comparação com o de 2025. São 5 mudanças. E a gente ainda espera que haja modificação nesse time, né? Quando o Paulinho estiver à disposição. E tem o Maurício que está se recuperando. Então, nem sei se está muito claro que o trio de ataque será Estevão, Vitor Roque e Paulinho. E esse é o Palmeiras da primeira metade do ano, né? Porque a partir de agosto já não tem mais o Estevão também, então E Marcos Rocha e Gustavo Gomes, porque podem voltar ainda. Nem sei se vão ser titulares, mas não estão em condições e podem voltar. Aliás, tem muita gente que continua no elenco, né, Vini? Mas o time, o 11 está se modificando um pouco.
A gente já destacava isso no final, na reta final do Campeonato Paulista, né? Quando o Palmeiras escalava entre os 11 titulares 4 jogadores recém-contratados. Tem o Paulinho, que ainda precisa estrear. Ontem o Lucas Evangelista estreou. E aí, até em cima do que disse o Luciano, de que o Botafogo foi muito melhor do que o Palmeiras, o craque do jogo, eleito, foi o Everton, que destacou exatamente isso depois do apito final. Que tem muita gente estreando, muita gente que acabou de chegar, mas a Jéssica destacou o fato do Abel ter mencionado que 80% dos gols saem de cruzamentos e de bolas paradas, né? Mas essa resposta também não pegou muito bem para os torcedores do Palmeiras, porque ela vem depois de o Abel rebater um questionamento de um repórter que muitos torcedores entenderam que era um questionamento válido. Se hoje o Palmeiras está sem repertório, está sem criatividade e abusando demais desse jogo, que é forte, que decide jogos, a gente sabe, mas pelo que o Palmeiras investiu nessa janela, né, há um entendimento de que o Palmeiras deveria estar criando mais, que essa jogada de bola aérea deveria ser a cereja do bolo. E o Palmeiras se destacou muito nos últimos anos com bolas bem trabalhadas, né? Quem é o responsável por bola parada no Palmeiras não é nem o Abel, é o auxiliar dele, o Vitor Castanheira. Essas jogadas já não estão fluindo mais como fluíram no começo do trabalho. Então, há um entendimento de que o Palmeiras, beleza, tem que apostar nessa bola que é muito forte, né, e que decide jogos, mas que tem de criar mais. E o Abel discordou desse questionamento, entendendo que o Palmeiras está com um repertório, né, ok. Bom, e vamos ouvir também o Renato Paiva, o técnico do Botafogo, que estava vivendo o seu primeiro grande teste no comando do clube, né? O Patrick fez 2 jogos ainda, de facto bons jogos, mas tem que fazer mais, porque isto tem a ver com sustentação, não tem a ver com picos. Picos é do eletrocardiograma, vai acima, vem abaixo. Nós não estamos com picos aqui, nós temos que manter, enquanto campeões e enquanto candidatos ao título, temos que manter este patamar de rendimento muito alto. E quando facilitar algum, se os outros estiverem com o mesmo rendimento, aproveitar esse espaço. E se pudermos ganhar 5 Libertadores seguidas, vamos ganhar 5 Libertadores seguidas. E jogo após jogo. O próximo já é de Libertadores, é para ganhar. E a seguir é de Brasileiro, é para ganhar. E esta casa será sempre assim. Foi, até eu chegar, eu chego, já está assim, eu sou assim também. Portanto, leveza, não, nós queremos sempre mais. Esse é o desafio. O desafio é, muitas das vezes é fácil chegar, manter é que é difícil. Esse é o desafio. Já chegou incorporando o Botafogo Way, né? Mostrou que realmente está alinhado com a nova filosofia de ter um time competitivo, intenso, né? E que não quer parar nas conquistas do ano passado, não. Ele toca num ponto bem interessante, que é a regularidade de cada atleta, né? O Patrick de Paula é um exemplo disso. Ele recupera o Patrick, que aparece muito bem agora no Botafogo, conseguindo jogar, fez uma partida muito boa, tem jogado bem. Agora, ele é um jogador que ele é marcado pela inconsistência. A gente já tinha visto bons jogos dele no Botafogo na primeira passagem, né? E no próprio Palmeiras. Só que essa regularidade nunca aconteceu do Patrick. Então, para ele se firmar, e acho que o Renato Paiva usa o Patrick como exemplo para o grupo inteiro, o que define a vida de um jogador é a regularidade dele. Porque o treinador ele só consegue confiar nesse jogador para escalar ele todo o jogo se ele mostra uma consistência. Isso cria um elo de confiança entre o atleta e o treinador para ele ser escalado. Então isso é bastante importante. A gente viu uma partida muito boa do Botafogo, que vai definir se o Botafogo vai disputar na parte de cima da tabela, se vai disputar título até o final do ano, é a regularidade desse desempenho que o Botafogo teve contra o Palmeiras. A gente viu essa regularidade acontecendo nos outros anos. Esse ano tem que continuar acontecendo. Se o time é capaz de fazer isso, já fez em 24, tinha feito em 23, não era a mesma equipe, né? Mas já fez em 24. Então é um ponto bem interessante que o Renato Paiva toca. Mostrou que o time encontrou um encaixe que o treinador queria. Agora, o desempenho individual, isso tem a ver com o atleta e é isso que define, no final das contas, quem disputa título. Essa recuperação do Patrick pode ser o primeiro feito do Renato Paiva ali à frente do Botafogo, porque era um jogador, vamos lembrar, ano passado reserva no rebaixado Criciúma. Era um jogador que voltou para o Botafogo, no Carioca, no meio daquele problema geral que foi o Botafogo no Carioca, ele não fez um bom Carioca. Em vários momentos ele era o cara ali naquelas primeiras rodadas sem o time titular, ele era o cara do time e não funcionou. E hoje ele está resolvendo um problema que é o Santiago Rodrigues, que a gente falou de investimento do Botafogo para essa temporada, o maior investimento, 18 milhões de euros, foi o Santiago Rodrigues, uruguaio que jogava nos Estados Unidos. Ele é o cara que veio para substituir o Almada. O Arthur veio para substituir o Luiz Henrique, o Santiago Rodrigues veio para substituir o Almada.
ele não se adaptou ainda, o que é natural. O Renato Paiva falou sobre isso na coletiva ontem, foi perguntado. Ele não tinha feito um bom amistoso contra o Novo Horizontino, não conseguiu jogar ainda. E aí, o que o Patrick está ocupando? Um espaço que seria do Santiago e que depois, a partir do Mundial, não é depois, porque ele vai jogar o Mundial, vai ser do Wendel. O Wendel que é do Zenit, que jogou, revelado pelo Fluminense, que jogou em Portugal. E teve um momento que eu imaginei, como é que ele vai escalar esse time quando tiver o Wendel e o Santi Rodrigues? Mas ontem, ele já deixou claro ali que ele pode jogar com Gregory, Marlon e o Wendel, que em algum momento eu falei, será que o Marlon vai ter que sair desse time? O Marlon é um dos caras, né, mais importantes desses últimos 2 anos do Botafogo. Pode ser que ele saia do time em algum momento, quando o Wendel vier. Mas ontem, o Patrick está resolvendo uma questão que é a adaptação ainda lenta e natural do reforço mais caro do Botafogo para essa temporada. Parando rapidinho aqui o seu vídeo entre um programa e outro, para lembrar, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Teremos muitos vídeos hoje, tá? É muita coisa mesmo, real. Eu tô aqui em escala 7x0, fazendo trabalho incansável para vocês. 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, valores simbólicos, que uma vez por mês ajudam muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir fazendo um trabalho de excelência, sendo um canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo por dia. Quer ESPN? Tem. Quer Band Esportes? Tem. Jovem Pan, UOL, Globo, Sport TV, tem tudo. Então, tá? Dá uma moral aqui em cima, o Live Pix, quer dizer, ali o e-mail para o Pix. Qualquer centavo ajuda muito. E também, quiser fazer parceria com o canal, anunciar aqui um jabá, né, um merchan, manda um e-mail pra gente, a gente conversa e fecha um acordo maneiro. Agora, sem enrolação, próximo programa na tela. Um canelada pra gente falar de um Palmeiras e Botafogo sem gols. É isso mesmo. Os 2 últimos campeões brasileiros fazendo um jogo no Allianz Parque. O Palmeiras sob pressão da torcida, porque perdeu a final do Campeonato Paulista jogando muito mal contra o Corinthians. E o Palmeiras, que hoje jogou na sua casa, mas que, na minha opinião, o Botafogo teve até mais chances de vencer o jogo. O Palmeiras teve uma chance clara ali perdida pelo Flaco Lopes, teve algumas chances de gol, mas se não fosse o Everton, dentro da sua casa hoje, o Palmeiras poderia ter começado o Campeonato Brasileiro depois de uma péssima final contra o Corinthians, com uma derrota para um dos concorrentes ao título, tá? Esse jogo juntava 2 dos concorrentes ao título, Palmeiras e Botafogo, até porque são os 2 últimos campeões brasileiros, uma rivalidade que vem crescendo nos últimos 2 anos, não só porque um tirou o título do outro nesses 2 últimos anos, mas também pela troca de farpas ali entre Leila Pereira, Textor, um Palmeiras e Botafogo que, na minha opinião, se alguém tivesse que vencer a partida, seria o Botafogo. E aí, liga o sinal de alerta no Palmeiras, porque já houve pressão na primeira fase do Campeonato Paulista, quando a Leila foi xingada e vaiada no estádio, e o Palmeiras tinha a chance de não se classificar num grupo com São Bernardo e Ponte Preta. Agora, no jogo contra o Corinthians, quando perdeu na sua casa, a torcida pichou muro, a torcida cobrou, a torcida criticou a Leila e até um pouco o Abel Ferreira. E pelo que foi o jogo, na minha opinião, hoje o Palmeiras também tem que ser criticado. Claro, jogou contra um bom time, contra um time super reforçado. Eram os 2 times com as contratações mais caras dessa temporada. Dessa temporada não, dessa janela. O Palmeiras está entre os 5 clubes do mundo que mais gastaram nessa janela. Gastou 435 milhões de reais. Botafogo gastou 330 milhões de reais, se eu não me engano. E começa um brasileiro com um 0-0, que, na minha opinião, poderia ser comemorado pelo Botafogo, por ser um jogo fora de casa, mas pelo que jogou o Botafogo, eu acho que nem comemorar esse empate comemorou, porque poderia ter saído com os 3 pontos, na minha opinião. Vamos falar também do Vasco, hein? O Vasco virou para cima do Santos, 2-1 no final do jogo, para variar, Verratti, né? Verratti fazendo o gol da virada do Vasco dentro de São Januário, sem o Neymar, hein? Neymar
continua desfalcando o Santos. Neymar ainda não retornou e segue aquela incógnita, né? Será que ele vai render? Será que ele vai se machucar mais do que jogar? Neymar jogou 6 jogos e agora já está aí há 1 mês desfalcando o Santos. Uma boa noite, Bruno Prado, uma boa noite, Mauro Betting, Mauro César Pereira. Ô, Mauro César Pereira, a gente teve esse jogo no Allianz Parque, né? Um jogo entre 2 dos favoritos ao título brasileiro. E a minha pergunta, Mauro, ficou devendo o Palmeiras? Porque, na minha opinião, o Botafogo teve mais chances para vencer o jogo. E outra, é um Palmeiras que vem pressionado. É um Palmeiras que não conquistou os títulos de expressão no ano passado, perdeu o título paulista para o seu maior rival, podendo ser tetracampeão, e que começa o Brasileirão como terminou a temporada passada, na minha opinião, Mauro. Não jogando muito bem, não tendo muitas variedades de jogo. Foi uma má estreia para o Palmeiras ou foi boa na sua opinião? E sobre o Botafogo, que jogou bem fora da sua casa, mas também não fez gol, Mauro César Pereira. Boa noite a todos. Eu achei a partida do Palmeiras muito ruim, né? Já foi ruim na quinta-feira, hoje também, muito fraco, time muito desorganizado, mudado, né? Na sua estrutura, no seu meio-campo, um time muito vulnerável. O Botafogo teve espaços praticamente o jogo inteiro. Tirando ali a primeira parte do jogo, sempre teve muito espaço. O que faltou ao Botafogo é qualidade, né? Você perde um Luiz Henrique e tem um Arthur, a diferença é um pouco grande, né? Você não tem mais um Almada, não tem mais a opção do Tiquinho no banco, como em boa parte do ano passado. Tiquinho que deu um passe para o gol do Santos hoje contra o Vasco em São Januário. Então você tem uma série de mudanças, mas o Botafogo de fato teve muitas chances e poderia ter vencido o jogo se tivesse um pouco mais de capricho no acabamento. O Palmeiras teve a grande chance no final com o Flávio Lopes, que perdeu, mas não fez para merecer nada além do empate. O empate eu acho que foi bom para o Palmeiras pelo mau jogo da equipe. E o que eu noto é, depois de muito tempo, um time muito desarticulado, um time bem desarrumado, como há muito tempo não se via. Mesmo em momentos de alguma turbulência, o que é natural, o Palmeiras não chegava a esse ponto, né? Então, acho que é um momento bem delicado, porque isso coincide justamente com a fase de grandes investimentos que automaticamente fazem com que as pessoas, os torcedores em especial, criem uma grande expectativa, né? Se você contrata jogadores caros, jogadores bons, você quer que o time jogue mais. Né? O Vitor Roque segue sem marcar um gol pelo clube, né? Ainda não conseguiu fazer o seu primeiro gol, mas foi uma atuação muito fraca do Palmeiras. O Botafogo foi melhor de fato, mas acho que para o Botafogo fica esse alerta. Há uma diferença clara. Foi mantida uma estrutura da equipe, mas ali do meio para frente você não tem mais os jogadores mais decisivos, especialmente o cara mais desequilibrante, que foi o Luiz Henrique, e tinha o Júnior Santos no começo da temporada e no final da temporada também foi embora. E os jogadores que chegaram até agora estão bem aquém, bem distante tecnicamente, em termos de poder de decisão, em relação aos que estavam lá. E o Savarino hoje também não foi muito feliz quando teve chance ali. Uma rara jogada que o Arthur fez tudo certinho, ele acabou adiantando muito a bola e o Botafogo perdeu a chance também de marcar. Mas o Botafogo, se tivesse que haver um vencedor, acho que seria o Botafogo. Não, e a gente falando, né, desse jogo, o que eu acho que deve deixar o torcedor palmeirense, aí eu vou até perguntar para o Mauro Betting, meio aflito, é porque o Palmeiras gastou muito, né? O Palmeiras gastou, eu repito, está entre os 5 clubes que mais gastaram no mundo nessa janela de transferência. Entre os 5 do mundo, 435 milhões de reais. Né? O Vitor Roque, que é o principal reforço, realmente ainda não jogou tudo o que se espera dele. Ainda não fez gol. Né? Teve aquele pênalti que ele cavou contra o Arboleda, que foi o que chegou perto de ser decisivo o Vitor Roque nessa chegada no Palmeiras. Agora, Mauro Betting, para mim o que deve deixar o torcedor palmeirense mais aflito com essa situação é que o Palmeiras não está jogando bem quando ainda tem o Estevão, que é o seu principal jogador. Ou seja, o Estevão ainda vai embora, tudo bem, vai entrar o Paulinho, mas que não se compara ao Estevão. Gera uma certa desconfiança no torcedor, Mauro. E outra, já dá para se cobrar. Eu não digo cair, eu não digo ser demitido, porque tem gente que confunde. Nunca vou achar que o Abel Ferreira tem que ser demitido do Palmeiras.
porque não tem gente melhor para substituir. Mas agora, já dá para cobrar, Mauro, um futebol melhor desse Palmeiras pelo ano passado e pelo começo dessa temporada? Dá sim. Boa noite, Pilhado. Todo mundo que está assistindo aqui ao Canelada. Sim, claro que em relação aos investimentos, o Vitor está fazendo fez apenas o seu quarto jogo, não está tão bem, mas 4 jogos, convenhamos, complexos, né? Ele chega numa semifinal do Campeonato Paulista, 2 partidas finais e agora estreia contra o atual campeão da América e do Brasil, que é o Botafogo, ainda que sem Almada, sem Luiz Henrique e sem o Arthur Jorge. E o outro jogador que faz o Palmeiras ter todo esse investimento é o Paulinho, ainda não pôde estrear a questão de semanas agora em abril. Claro, tem outros jogadores que chegaram e não chegaram baratos, e hoje de novo não fez um bom jogo o Facundo e tal, e todo o Palmeiras não fez um bom jogo. O Botafogo foi bem melhor na primeira etapa, depois o jogo ficou mais equilibrado, e ainda assim o Botafogo teve, pelos meus critérios, o dobro de chance do Palmeiras. O Palmeiras no primeiro tempo, com boa vontade, teve um tiro do Estevão para fora, e a grande chance, aliás, foram quase que 3 num só lance, aquele que o Flaco Lopes perde à frente do John, que faz ótima defesa, mas foi uma bola longa muito boa do Bruno Fux para o Flaco aos 43 do segundo tempo. Ou seja, o Palmeiras, de novo, pouco criou. Mesmo na quinta-feira, na Neoquímica Arena, o único lance que o Palmeiras teve numa final de campeonato que ele precisava vencer por ter perdido em casa para o Corinthians, foi o lance de um pênalti tolo do Félix Torres, que o Veiga bateu e o Hugo Souza, de novo, foi muito bem. Então, o Palmeiras não tem jogado bem, não fez uma grande fase inicial de Campeonato Paulista, ainda que tenha sido a terceira melhor campanha. De novo, é vice, não é pouco, até porque estamos falando de Paulistão, né? Mas, de novo, está devendo bola. E o Abel também, inclusive devendo explicações. Quinta-feira em Itaquera ele deixa depois de 3 perguntas. Hoje, e não é porque bateu boca com o nosso Pedrinho, mas a pergunta dele era pertinente, foi uma questão que vai para lá, vai para cá. Mas, enfim, a presidente do Palmeiras e o treinador do Palmeiras não tem se achado também algumas explicações, algumas até nem precisam, porque o Palmeiras tem sido muito vencedor, o Abel já é o maior treinador, melhor treinador, mais vencedor da história do Palmeiras, e não é todo momento que tem que se perder. O próprio Abel querendo ensinar a torcida a torcer, que, convenhamos, é uma incongruência, embora a própria torcida muitas vezes, e hoje mesmo soltou uma nota, a torcida do Palmeiras, a maior delas, a Mancha Alviverde, também adora e faz parte da democracia querer treinar o time e até servir como Anderson, como Leila, como Gagliotti, como Paulo Nobre e outros tantos desde a fundação. Fosse pela Mancha Verde em 81, ela fundada em 83, mas fosse pela Mancha Verde em 2021, a Mancha pediu a cabeça do Abel, do Rafael Veiga, do Gustavo Scarpa, do Mike, do Luan, do Zé Rafael e do Marcos Rocha. Isso antes o Palmeiras ganhar o que ganhou com todos esses nomes, inclusive o próprio Abel. E agora, de novo, fala, Abel, se não quiser, vai embora. Tá? O Abel ainda quer. Está desgastado o momento, não é bom. Ele não está achando as soluções ofensivas. É toda hora um momento bola para o Estevão e só pela direita. Acho que cada vez mais urge o Estevão rodar um pouco mais o ataque para dar opções. E, de novo, algumas coisas que têm acontecido, inclusive, como já destacou o Mauro César, o time desorganizado. Claro que hoje estreava um dos volantes, Lucas Evangelista, que é bom jogador. Era um time mais soltinho, mais faceirinho, como se diz no Sul. Diferentemente do meio campo com o Emiliano e Aníbal de Itaquera na última quinta-feira. Mas, de novo, o time demonstrou muita inconsistência nas transições, deu muito espaço ao Botafogo. E aí, falando agora mais do Botafogo, que está se reconstruindo. Claro que você não substitui de qualquer jeito um Luiz Henrique, um Almada e até o Arthur Jorge. O Botafogo, de novo, começa atrasado a temporada, embora ano passado deu tudo muito certo. Se vai dar certo de novo agora é uma outra história. Mas que o Botafogo foi melhor que o Palmeiras, bem melhor na primeira etapa, foi em São Paulo. Segundo tempo mais equilibrado. Se era para um time sair vencedor, era o Botafogo. Eu só não acho que o resultado é injusto, porque é questão minha digamos, ideológica, filosófica. Só acho um resultado injusto quando há uma má arbitragem. Não foi o caso hoje no Allianz Parque. Então o Botafogo faltou fazer o gol e o Palmeiras, de novo, faltou criar esse gol, Pilhado. Vamos analisar aqui esse primeiro lance aí, um primeiro possível pênalti em cima do Igor Jesus, que a mídia tá falando muito pouco, né? O Murilo não vai na bola em momento algum, ó, deixa eu puxar um pouco mais pra cá, ele não disputa a bola em momento algum, só vai no Igor Jesus e derruba ele. Agora você vê aqui, ó, olha aqui, o Murilo o tempo todo, ó. Pelo amor de Deus. Ele não visa a bola que tá aqui, ó. Onde a bola tá.
Olha aqui a bola aqui embaixo, ó. Vai aparecer. Olha aqui. Ele não visa a bola em momento algum. Ele só quer impedir o Igor Jesus, que tomou a dianteira, que tomou a frente do lance, pegaria essa bola, só quer impedir o Igor de fazer o gol. Não quer ir na bola. Ele podia chegar na bola e rifar ela. Mas ele largou totalmente a bola e foi um puro antijogo. E o juiz ignorou. Esse aqui é o lance do Arthur, tá? Que eu também achei pênalti. Que ele foi derrubado pelo zagueiro do Palmeiras. Agora, esse zagueiro camisa 13. Esse camisa 13 que derrubou o Arthur. Vamos puxar o zoom pra vocês verem. Ó. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Reparem na perna do Arthur, tá? Mike passa, o outro Murilo passa. Ó, aqui, ó, olha como ele derruba aqui, ó. Ele derruba o Arthur. Tira o Arthur da jogada. Então, na minha opinião, mais um pênalti. Mas esse aqui ainda é um pouco discutível, tá? E esse aqui, principalmente mais que o primeiro, esse o VAR teria que chamar, porque esse lance é impossível do juiz, que você olha aqui, você não vê o juiz na imagem, consegue ver? O juiz, ó, cadê o juiz? O juiz não está próximo do lance, então esse tipo de lance o juiz não vai conseguir ver. Não vai conseguir ver. Ó, cadê o juiz no lance? Ó o juiz onde tá. Aqui embaixo, ó. Até tá limpo o campo de visão dele, ó. Tá limpo. Mas é tão rápido, ele tá tão longe do lance, que para ele conseguir ver que foi no pé do Arthur e não na bola o toque do zagueiro do Palmeiras, é difícil. O VAR tem que chamar, porque pode ser que ele não tenha visto com precisão a velocidade do lance, se foi um pênalti ou não. Então o VAR falhou em não chamar. E no mesmo lance do possível pênalti no Arthur, se a gente olhar aqui, ó, atrás, vou até puxar um pouco mais de zoom, o Igor Jesus está indo em direção à área e ele, logo após o lance, a bola ser rifada de lá e tal, ele fica no chão, aí o Barbosa rouba a bola, faz a falta no Estevão, a mão na cara do Estevão e tal, leva amarelo, e o Igor Jesus fica no campo, lá no chão, deitado, e é atendido. Ele sofre uma falta aqui fora do lance, uma cotovelada na boca do estômago. Se vocês forem ver aqui, ó, já levou aqui, ó, na boca do estômago, tá? Já levou. Agora ele vai cair. Ó, caiu. E ao mesmo tempo foi o pênalti no Arthur. Ó, mais próximo para vocês verem, tá? Vou andar frame a frame, tá? Pra vocês verem com calma. Ó. Cadê? Ó. Cadê? Ó, dá. Você vê que ó, como é que muda a direção? Tá dobrado o braço. Dobrado, né? Tá dobrado o braço do marcador do Palmeiras. E ele abre. E vai na boca do estômago do Igor Jesus. Uma agressão que o Igor sofreu. Fora do lance. E o VAR não chamou. Ah, mas o VAR não viu e etc. Cara, o Luiz Roberto na transmissão, ele, quando viu esse lance aí, que era pra focar no lance do Arthur, ele viu lá no fundo o golpe que o Igor Jesus levou. Então, se o Luiz Roberto conseguiu reparar, o VAR tinha que ter reparado, tá? Isso aí é mais um erro grave do VAR, que não chamou o juiz para ver. Então, pessoal, fico por aqui. É mais um jogo onde eu fiz vários vídeos antes desse sobre Palmeiras e Botafogo, né, 0x0, pós-jogo, fiz live pós-jogo, fiz 3 vídeos, eu acho, pós-jogo, 2 ontem e 1 hoje. E esse aqui eu decidi nesse só, no quinto conteúdo sobre o jogo, falar um pouco mais da arbitragem, para não parecer que é choro, né? A gente só focou nisso. A gente não só focou nisso, mas é também um ponto que deve ser lembrado. A gente não focou, não trouxemos isso como um ponto principal do jogo. Foi um jogo interessante, com várias nossas táticas, com várias chances criadas, mas depois, passado todo o apanhado de tática, técnica, desempenho e tudo mais, decidi que tinha que sim fazer um pouquinho uma menção ali a esses 2 lances que mostram que nada mudou, né? Nada mudou. O Palmeiras segue sendo beneficiado pela arbitragem, né? Esse tipo de pênalti eu tenho certeza que seria
marcado na mesma hora pelo juiz de campo, e se não fosse marcado pelo campo, o VAR chamaria na hora para marcar para o Palmeiras, mas contra o Palmeiras, ainda mais no Allianz Parque, é sempre complicado. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal no Tio do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem 3, 5, 15, vários valores. Você ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um ótimo serviço para vocês todos os dias com muito conteúdo, tá? Sobre Botafogo. Temos aqui Live Pix, e-mail do canal, que é o nosso Pix, e o e-mail para contato, quer mandar um jabá, um merchan aqui no canal, manda lá uma mensagem, a gente conversa e troca uma ideia. Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.